isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Isso daí é dó, é pena, é coisa carnal. Não é o amor de Deus. Mas você precisa aprender isso, porque o amor de Deus está revelado na palavra de Deus. A carta de João revela este amor. Mas tudo bem, você deve fazer isso se você tem condição. Se você tem condição, você pode, deve. Puxa, estende a mão para a pessoa que está ali, mas só que ele não vai receber mais do que isso. Se é um agasalho, se é um remédio, se é um momento, uma comida, um banho, sei lá. Não vai passar disso, ele vai ser a mesma pessoa. Mas se você estiver no amor ágape, que é isso que Deus está falando aqui, para você resgatar, e você nunca mais ser você, a compaixão vai sair do teu espírito e vai haver um milagre, aquela pessoa vai nascer de novo, aquela pessoa vai ser completamente transformada, curada, e vai ser de Jesus naquela hora. Então essa é a diferença, meus irmãos. A igreja está morta com amor natural, não tem a ver esse amor natural. Há diferença, vocês estão acompanhando? Porque quando você for ler a palavra de Deus, você vai entender a diferença. Então, não, você só está no nível natural, no nível da salvação, que foi Deus que fez. Foi Deus que fez a salvação, você não fez nada para ser salvo. Você só disse, eu me entrego, perdoa os meus pecados, eu te aceito, Jesus. Pronto, você foi salvo, você não viu nada, mas você começou a sentir um amor, sabe, pensar, mas depois você foi andar na vida passada. Está errado. Você está no amor natural, você não usufrui o que Deus tem para você, você anda escravo de Satanás ainda, sendo que ele pagou o preço para a nossa salvação. Porque você não entrou no lugar onde está o amor dele. É por isso que as pessoas não são libertas, porque vão em igrejas mortas, onde não estão com o Espírito Santo ensinando como você anda com Deus. Quem é esse Deus que morreu na cruz? Você tem que se dobrar a esse Deus, porque é amor. Ele morreu não por dó de você, ele morreu por amor, porque para poder te amar, porque ele não podia te amar. Você não tinha lugar para ele amar. Pensa. E agora você rejeita o amor de Deus, porque você toma conta da tua vida dentro de uma forma, que é a sua vida, uma forma satânica, demoníaca, carnal, de trevas, de pecado. É forte? É, mas a Bíblia diz isso. É exatamente isso. Porque você não quer sair desse caixote onde está a sua alma enterrada. Você não quer expandir a sua vida, a sua alma dentro do Espírito, aonde Deus está, vive, mora, tem o amor dele lá, para ele sair de lá e começar a viver este amor através de você. Então, o amor carnal é esse, hoje está muito bem, humorado, você vê um coitado, você ajuda. Ou alguém bate na sua porta, você ajuda. Noutra hora, estou ocupado, hoje não dá. Isso aí não é Deus. Isso não é Deus, você nunca vai servir a Deus, porque isso não presta. Isso é humano. Quando você vai servir a Deus, não tem hora e nem dia, que é o que Jesus falou em João 3. Quando ele fala com Nicodemos, que eles, olha, o Espírito Santo vem, ninguém sabe a hora, da onde, como que ele sopra. Porque você nasceu de novo, você tem que estar... Você é uma pessoa que está disponível para ele, se você estiver andando no amor de Deus. Quem não anda no amor de Deus não está disponível coisa nenhuma. Porque está nos seus interesses. Então, Deus não pode dar o melhor dele. O que dependeu dele para acontecer na hora foi a salvação. Você está salvo, mas você anda num caixote, numa forma de Satanás, sofrendo. Quem falou que isso é Deus? Você vê um filho sofrendo e você não pode mudar a situação do filho, do neto, de uma esposa, de um marido, de uma mãe, de um pai, sei, um amigo. Você não pode. Porque você está no nível só da salvação que foi para você. E as suas orações são carnais, as suas orações são humanas, que Deus falou, eu não quero mais as
rezinha de boca para fora, sim ou não? Eu estou cheio do meu povo que só me louva com a boca para fora. Foi o que ele está ensinando aqui hoje. Se tranca no seu quarto, fecha a porta, apaga a luz e comece a adorar esse Deus, até ele aparecer. Quando que ele vai aparecer? Quando você realmente se entregou para ele. Agora, por que você não consegue se entregar? Para você ver o barulho que está dentro de você. Está mais diabo, mundo, Satanás dentro de você do que o próprio Deus. Gente, não é sério isso? Você conseguiu sintonizar a tua vida? Isso daí? Porque as pessoas chegam na igreja, chega com a bolsa, pá, em cima da mesa, da cadeira. Quase atropela o irmão que está no lado. Isso é modo de uma pessoa que vai estar andando com Deus? Não tem reverência. Chega derrubando tudo, tropeçando em tudo, vem com tudo que é diabo. Olha o estado da alma. Isso não é condenação, irmãos. Se você não souber quem é você, você anda com o diabo mesmo. Porque ele é mentiroso, enganador, trapaceiro e ele vem forjado de amor de Deus. E Paulo falou isso. Ele se faz de anjo de luz. E se você não tiver discernimento, você não conhece ele. E você não quer mudar de vida? Anda com Jesus. Você vai ter que romper esse pecado, essa morte que está na sua alma. Você anda ainda no homem velho, o homem cheio de pecado, cheio de religião, só fala a palavra de Deus, só fala coisa da boca, e slogans e coisas, clichês. Ele é por mim. Eu tudo posso. Não, eu não, calma lá. Naquele que me fortalece, é ele vivendo em mim. Então veja que você nem pensa que é nele. Você pode porque você pode, porque eu nasci de novo, mas não é por aí. Ele tem que sair. Você tem que ser outra pessoa, você tem que enxergar. Você não enxerga. Esse olho aqui é só para ver isso aqui, ó. Eu julgo pelo que eu estou vendo. Não. Eu tenho que enxergar com o meu olho espiritual, como Deus me vê, como Deus vê tudo. Para nós estarmos prontos a hora que Jesus chegar, nós temos que ser as 5 virgens com o óleo e a lâmpada acesa. Não vai dar tempo de buscar óleo para acender a lâmpada. Vai ficar. Nós já estamos vivendo a tribulação, já está um momento difícil. Mas quando for chegar a grande tribulação, Jesus vai descer na hora para arrebatar os que estão firmes com as lâmpadas acesas. Então o diabo engana, tá bom, você é uma pessoa boa. Não, Deus falou, bom é só Deus. O próprio Jesus falou. Não, bom é só Deus. E Paulo, então, deu uma revelação sobre isso que Jesus falou. Se tem alguma coisa boa em mim do que eu faço, é Cristo Jesus. Então, amém. Mas boa no sentido da unção, vocês estão valendo? Porque fazer obras, isso aí não conta nem um pingo para a sua salvação. Nem um pingo. Você pode dar a tua vida para qualquer pessoa. Isso não conta para a sua salvação. Você não é Deus para dar vida para os outros? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que... Então, maior do que... Para de viver no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, Deus seja louvado. Bom dia para todos, que o Senhor abençoe o seu coração nessa manhã. E eu louvo a Deus pela sua presença, pela sua vida. E agradeço de todo o coração a Jesus, porque você está aqui hoje, porque Ele te ama e Ele quer te abençoar. Que esse lugar seja sempre um lugar que você possa vir para ser abastecido com a doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Toda glória ao nosso Deus, assim seja. Estamos aqui para aprender a verdade. Por quê? Porque a verdade nos liberta. Foi isso que Jesus falou. Só a verdade liberta. Então, gente, é o seguinte. Você tem que ler muito a Bíblia. Tá? Que nós temos o nosso roteiro, que é bem lento, que é para ler a Bíblia inteira em 9 meses. Está bem resumidinho, tão pouquinho, mas isso daí, gente, é para mais que bebê espiritual, que dá para ler aquilo ali, porque nunca leu nada de Bíblia, e é uma vergonha
É uma vergonha mesmo um cristão que nunca leu a Bíblia inteira. Então, esta agenda que nós temos aqui de leitura de Bíblia diária, em 9 meses, está bem assim, bem suave, para quem nunca leu, para depois ir lendo mais. Porque se você quer ter o poder de Deus na sua vida, você tem que ler Bíblia. Passe horas lendo a Bíblia. Opa, você quer ser um grande profissional, você faz o quê, hein? Você tem que ficar lendo, estudando. Ou você está lá defasado em 1950. Você está acabado, meu. Ninguém vai atrás de você, porque você está tão defasado. Demodê, já saiu, já. Aquilo lá está obsoleto, fora. Está valendo? Você tem que estar atualizado. A Bíblia não tem nada a ver com a atualização do mundo e nem do software, sei lá. Não tem a ver. Ela nos atualiza no amor de Deus, na verdade. Então, você tem que ler muito a Bíblia. Se você quer o poder de Deus liberado na sua vida, você quer ter poder, vai ler Bíblia. Vai adorar a Deus, orar em línguas. Você tem que orar em línguas. Porque está cheio de gente que lê a Bíblia e interpreta com a cabeça. Começa a usar cada versículo e falar que é isso e aquilo e não tem a ver. Tá? Então, você tem que ler Bíblia bastante e orar em línguas. Prestando atenção, para você não fazer uma religião com aquilo que você está lendo. Porque você pode interpretar, porque você não é burro, você tem uma inteligência e ela começa, né, dar para você uma interpretação do que não é. Porque não é interpretação, é revelação. E é o Espírito Santo que dá. Então, esse negócio que eu vim falando, abre um pouquinho, que na verdade eu não vou começar nisso, mas em 1 João capítulo 4, vamos começar de novo lá, para quem não esteve presente aqui, poder entender por que Deus falou tanto de resgatar esse amor que está no nosso coração. 1 João. 1 João, capítulo 4, nós vamos ler os primeiros, de versículo de 7 a 9. Presta atenção. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, mas não é com amor de dó. Ai, que dó daquela pessoa, gente. Vamos fazer alguma coisa para ajudar? E vamos, não sei o quê. Não é isso, não. Compaixão, porque Jesus foi movido por compaixão todos os dias do ministério dele, aqui na terra. Por isso que os milagres aconteciam. Ele não ficou com dó da pessoa e passou a mão. Ai, então você quer uma comidinha? Não, ele resolveu o caso da pessoa. Mudou a história de vida da pessoa. Então, este é o nível espiritual que é para você chegar, para todos nós chegarmos, tá? Conhece a Deus, porque você nasceu de novo, você tem o amor de Deus no seu espírito, amém? O seu espírito, mas você enxerga o seu espírito? Não, você não enxerga, você nem sabe o que ele sente, você não sabe o que ele está vendo, você não sabe onde ele está, você não tem como você se relacionar com ele, só com o Espírito Santo. Quando você começar a orar em línguas e ler a Bíblia, você começa a se relacionar com o seu espírito, que é onde Deus habita. Você acha que Deus está num trono aonde, meu amigo? Ele está dentro de você. Ele estabeleceu o trono dele agora dentro de você. É muito grande isso. Mas isso não é para ser entendido com a cabeça. Isso é coisa do Espírito que te leva e te posiciona naquele lugar. Então, o fundamento mais essencial e poderoso da doutrina cristã, ou seja, de Cristo Jesus, é o amor de Deus. Porque se não começar neste nível, você nunca vai atingir o outro. Então, as pessoas, às vezes, começam a orar aquilo e aparece o dom que a pessoa tem. Mas ela não vai buscar a sua purificação, o seu crescimento espiritual, a regeneração. Regeneração não vai buscar esta alma ser transformada, é isso mesmo, ela tem que ser regenerada, sair daquele homem velho. Ela já vai correndo tratar de ser alguma coisa aí, para se aparecer, para ajudar os outros. Tudo coisa de cabeça, né, por aí. Deus nunca solta ninguém para se perder. Mas, se você está orando, Deus sempre vai pôr uma pessoa na tua frente. Por que você não tem coragem de falar para uma pessoa a verdade? Porque você ainda não chegou naquele lugar. Você não está com a unção do amor. Será que vocês estão entendendo?
É a unção desse amor que eu estou falando, que você tem que andar nele. Então, quando você vê a pessoa e ela começa a falar coisa que não tem a ver, e você sabe que ela está completamente errada, mas você não tem uma palavra da verdade para dar para ela, porque você ainda não está nesse amor estabelecido. Então, você recua, né? Porque eu não vou criar, sabe, contratempo. Não é discussão, não, mas é falar a verdade. E quando você falar a verdade dói porque tem pecado lá dentro. A verdade, você vai se sentir ofendido e as pessoas vão embora. Eu não quero mais ouvir esse negócio. É porque está cheio de pecado, de trevas, dá dó. Porque essas trevas vieram de traumas, como eu disse ontem. Traumas, coisas do passado que nós vivemos, frustrações, coisas que aconteceram conosco e nós começamos a julgar Deus, porque a religião faz isso. Eu não sei por que Deus não faz. Por que Deus não fez? Por que Ele não veio me livrar naquela hora? Sendo que eu até já estava falando, Deus. Então, tudo isso é o diabo, que ele, por isso que eu digo, isso quer dizer, quando eu falar, você está encaixotado dentro da mente, do mundo, você não sai dessa, porque você vê o mundo nessa visão que o diabo pôs, por causa do seu sofrimento. Não sei por que Deus deixou isso acontecer, já que Ele pode. Então, esse é outro grande erro da doutrina cristã, de colocar a soberania de Deus dentro das nossas desgraças. Deus não está nisso, Ele é soberano, Ele mas Ele não intervém quando é coisa tua, que você que tem que se mexer. É outra coisa que o diabo engana, você não precisa fazer nada, porque afinal Jesus morreu na cruz, agora é por conta dele, nem pense. Foi por conta dele te dar a salvação, que você nem viu como é que ele fez. Agora o que depende de você, você sai correndo e leva a tua vida, que não está nada legal, porque quem não está andando com Jesus não tem vida. Está levando o que o mundo chama de vida, que é morte. Estão acompanhando? Então, através deste amor de Deus que está em nós temos que conhecer esse amor. Deus jamais mandou um mal na tua vida, jamais te abandonou, jamais te deixou e nem nunca vai te deixar desde o dia que você nasceu de novo. Passado é passado, não tem a ver. Mas desde o dia que você nasceu de novo, Jesus está com você. Então o diabo pega todas as frustrações e mostra o que é o amor de Deus em cima daquilo para você. Deus não é tão bom assim. Deus, ele vai te deixar falando sozinho, porque aquela hora ele não veio no teu auxílio. Ó a desgraça, eu já cansei de orar, eu já pedi, já fiz jejum, fiz promessa, andei de joelhos, ajudei os pobres, ajudei até quem eu nem podia, fiz empréstimo para dar ofertas, para dar dízimo, eu fiz tudo. Li Bíblia, fiz tudo. Olha o que ele me deu. Então, o diabo, como eu disse ontem, ele usa uma paleta de itens, de sofrimentos nossos aonde ele estava, e lança o amor de Deus formado com aquelas situações na nossa vida, rejeição e tudo mais. Vocês estão conseguindo entender isso? Vai estudar isso lá na tua casa. Por que você tem essas atitudes? Você tem medo de Deus. Eu que não vou dar minha cara para bater, não, para Deus me frustrar de novo. Eu só sofri, eu só fui rejeitada. Não, Deus é uma coisinha ou outra, e aí que eu alcancei, que não sei o quê. Não é por aí. Estão me acompanhando? Vocês já fizeram um exame da tua vida? Vai lá orar na tua casa para ver como está acontecendo na sua vida. Essas coisas ruins que estão aí, é o diabo, é Satanás, dentro desta forma que você vive, que é mundo, que você não saiu disso ainda. Eu não sei porquê. Eu sou uma pessoa... Ai, olha a conversa do diabo. Não, gente, isso é irritante. Isso é irritante. É disso que você tem que ter ódio, do diabo, não dos outros. O diabo não é para você ficar passivo, é para pôr ele para fora. Ô, seu mentiroso, sai da minha vida. Deus me salvou, só fez o bem para mim. Eu podia ter sido salvo antes, eu que atrasei tudo na vida. Porque eu fiquei adiando, eu não me entregava, é por aí. Agora, é isso que o diabo fala, você é muito bom, você é uma pessoa ótima, não é mesmo? Que você é tão bom. Ai, que mentira. Você é bom com a bondade do diabo. Aonde que ele é bom? Você é bom na hora que te interessa.
Estava lendo? Não, acho que vou olhar para o teto. Eu não estou condenando ninguém, pelo amor de Deus, mas isso é para você se refletir e ver as mentiras do diabo que ele põe na tua cabeça, dentro do teu coração, que é a tua alma. Estava lendo? Então, ele vai usar os seus sofrimentos, porque você não conhece Deus. Ele está falando aqui. Você é nascido de Deus e conhece, você nasceu Deus, mas não conhece Deus. Você não conhece esse amor que está nessa natureza que você nasceu dele. Está lá dentro. Você ama todo mundo e Deus está lá na rabeira. Nem chegou a vez dele ainda. Está valendo? Vocês conseguem entender isso? Porque o dia que você amar com o amor dele, ele está em primeiríssimo lugar. Tudo na sua vida vai ser transformado. E pode vir diabo, porque eu estou com Deus, eu não quero saber. Agora sim eu estou vivendo a minha salvação. Porque você vai perder o seu amor próprio. Você ama demais você. Quem está moldado neste amor do mundo se ama demais e não se entrega a Deus. Então veja como você precisa de Deus. Nós precisamos demasiadamente de Deus. Então é lá no quarto, é num lugar sozinho, porque você nunca foi amado como Deus te ama, você nem sabe como é esse amor. Como Ele vai cuidar de você de todas as áreas da sua vida. E todos os traumas vão ser eliminados da sua vida. Esse é o primeiro e o maior fundamento da doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor, que a igreja não prega, porque não conhece. Vocês estão me acompanhando nisso? Então, depois o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas não é com esse amor, bebê. A pessoa está precisando, eu vou... alô? Bem que eu não posso, e agora? Bom, eu vou ver, para te dar um jeitinho. Será que você não dá para você fazer? Nenhuma oração sabe fazer. Não sai de nada. Vocês estão acompanhando? Que é o que Deus está falando aqui? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama com o amor ágape, que é esse amor que Deus ficou falando aqui hoje para você ir resgatar do teu espírito. Você tem que passar horas, você tem que se deter, meu caro. Não é assim que você vai, igual a salvação. Você não fez nada na salvação, recebeu tudo mesmo. Agora você vai ter que aprender o que é a graça, para você ter a fé. Porque a graça e a fé andam juntos com o amor. Está valendo isso? Isso é um super ensino. Mas você vai ter isso orando em línguas. Depois de você orar muito, lê, por exemplo, primeira carta de João. Lê logo umas 3, 4 vezes seguidas, todos os dias. Depois descansa. Mas é porque eu não posso. Você ainda é muito seu. Você não é nada de Deus. Nada. Porque você odeia a palavra. Quem odeia a palavra, odeia Jesus. A tua alma. Ela te mata. Porque ela te condena. Deus não te condena, Ele te ama. E Ele te dá vida. Você troca tudo. Qualquer sapato velho, sabe assim, para não ir para Jesus. Veja que ridículo que é isso. Hein, gente? A minha vida mudou toda, eu nunca poderia estar essa hora aqui, porque eu tinha que pôr almoço na mesa, eu tinha que fazer. Deus mudou tanto a minha vida, que se eu quiser esquentar uma comida eu tenho, senão eu posso ir no restaurante. Foi isso que eu não ia poder antes. Meu marido não queria, mas ele arrumou tudo para eu vir aqui. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu deixava tudo pronto. Então eu chegava, punha tudo na mesa. Porque, gente, não é com preguiça e indolência, porque nós sabemos que está escrito aqui na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, que não é para nós sermos indolentes na fé, é para seguirmos para nós sermos imitadores daqueles que andam na fé, para termos a herança. Está valendo? Então, Deus está falando com você? Ele não está condenando você, Ele está te ajudando. Vamos! Ei, vamos. Você tem que mudar, não vem com essas conversas religiosas aqui, não. Então, você não conhece esse amor porque ele vem do seu espírito. Não é da tua alma o que você sempre fez. Aí o diabo é enganador, então eu preciso ser melhor. Bom,
Eu não gosto dessa gente. Não vou sentar para cá, não. Não gosto dessa gente. Não, mas também não vou sentar para cá. Não, não vou. Gente, a pessoa está tão dividida dentro da igreja, isso é morte, é veneno. Não olha na cara de ninguém. A pessoa entra e sai e não olha na cara de ninguém. Está onde uma pessoa dessa? Conhece o amor de Deus? É incapaz de dar um oi. Oi. Que situação é essa? Tá que tem dia você está correndo, não tem isso. Mas nunca encontrar um irmão na igreja que você vai viver eternamente lá no céu? Não deixa esse veneno destruir a sua vida. Essa pessoa é tão importante quanto você, e você é importante, e ela é importante. São pessoas que têm que se relacionar. Não é para você ficar se relacionando com gente do mundo que é da mesma laia da alma. Não é, porque lá você se contamina com aquela gente. Porque eles não sabem o que é esse amor que Deus está falando. Eles odeiam esse amor e eles fogem de você. Porque quando você falar que tem que amar, eles saem fora de você. Então, ótimo. Eu posso falar do amor de Jesus para você, se você quiser. Se você não quiser, é opção sua. Livre-arbítrio. Segue o diabo, você que sabe. Tá valendo? Aí no 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Você vai viver o amor de Deus através de Jesus te amando. Jesus morreu para ele te amar dentro de você. Pensa nisso. Ele vive dentro de você. Ele morreu para poder fazer parte da sua vida, dentro de você. Por isso, o Espírito Santo vai te revelando a palavra de Deus. Mas você não quer. Você vai orar, você não aguenta, você está... Veja o seu estado emocional. Você é uma pessoa 100% carnal, porque você anda nos 5 sentidos. Só no que você vê, você não percebe nada da vida espiritual. Se der certo, Deus, se não der, cova. E Deus que não quis, porque Deus achou que é a hora de partir. Ai, ai. Então, essas doutrinas não dá para aguentar, gente. Aqui dentro dessa igreja não vem com essa doutrina, tá? Isso não vem bater aqui nessa porta, não. E você taca fora essa doutrina da tua vida. Ah, é Deus que quer. Deus que quer? Não, tem coisa errada dentro do teu coração. Vai cuidar. Você tem que se enxergar e buscar, porque a graça de Deus está liberada para você. Então ele está dizendo aqui que o próprio Jesus morreu, ele se manifestou com amor na morte dele para te amar. Ele habita dentro de você. E você vive uma desgraça de vida? Nada certo? Não é porque você paga as tuas contas que está tudo certo na tua vida, porque não. A hora que você deita na tua cama é que você sabe onde é que você está. Quando você acorda. Não é por aí. Tá valendo? O mundo inteiro precisa desta palavra, porque esse é o próprio Jesus. Então você vai adorar a Deus para resgatar esse amor, para a sua alma ser alinhada e ficar igual ao Espírito. Por isso que ele chama alma de Espírito em certos lugares da Bíblia, mas ele não está falando de espírito nascido de novo. Ele está falando de alma. Você vai ter que ter esse discernimento quando chegar num lugar desse, para você saber que a sua alma, ela também vai ter a capacidade de amar sem ser redimida, salva ainda. Porque ela vai te ajudar na salvação. Porque é através dela que você vai amar com o amor ágape, que vem do teu espírito. Porque você vai ter que olhar as pessoas como Jesus olha as pessoas. É igual um pai que é amoroso, que vê o filho errado e fala, filho, senta aí, vamos ver isso. Isso aí não pode ser, não. E daí que ele vai espernear? É amor. Quem ama, corrige. Então você tem que conhecer Deus. Porque você vai ter que tirar da tua vida tudo que não presta. Tudo. Mas você não enxerga, você nem sabe, você acha que está ótimo. Tá não. Não, senhor, você vai ter que ler Bíblia. Vai lendo isso bem alto. E vai pedindo para o Espírito Santo agir com este amor na sua vida, amor ágape, para você aprender a amar como Jesus te ama, porque você vai amar com o amor dele. Porque ele te amou primeiro para depois você amar. Primeiro você recebe, depois é que você dá. Por isso que ninguém pode dar o que não tem. Valeu? Você recebe o amor de Deus, está no seu espírito, ele vai ter que fluir. Para depois você dar este próprio amor para ele. De volta. Será que dá para entender isso? É meio confuso, né?
Não, mas não é, gente, presta atenção. Primeiro você vai ter que, o amor de Deus não está no seu coração? Você vai ter que resgatar. Como que você resgata? Você vai ter que adorar o Senhor, mudar a tua mente com essa, falar. Por que você tem que falar tanto o versículo da palavra? Daqui das escrituras, para mudar o teu pensamento. E por que às vezes você já falou 200, 300 vezes? Porque nesta vez que chegou no 300, a tua mente mudou, revelou. Levou 300 vezes para você ter a revelação, digamos. Porque tão, sabe assim, estava tão sedimentado esse pensamento aí, errado, do mundo, que não tinha como a palavra de Deus quebrar até o momento que veio a revelação. Você foi falando, você teve que trabalhar com você. Você tem que trabalhar com você. Para mudar o pensamento errado. Para você largar a mão de ser você. Para você ser Cristo Jesus. Não é que você vai ser Deus, mas você vai ser Cristo Jesus vivendo em você. Não me interprete errado, eu não vou ser Deus. Mas eu vou ser igual a Ele, porque está no meu espírito. O meu espírito é igual ao Espírito de Jesus Cristo. Então é para eu viver igual a Ele, ser que nem Ele, igual. Aqui está escrito que é para eu andar de acordo com como Ele andou. Está entendendo que eu tenho que falar mais desse amor, é importante esse amor de Deus. Estão acompanhando? Então vamos lá agora para Mateus, vamos trabalhar com esse negócio de amor agora, tá? Lógico, se tiver alguém precisando de alguma coisa, você vai ajudar. Está escrito aqui na carta aos Romanos. Está escrito na carta ao Tiago. Mas é a fé que move montanhas, é outro parâmetro. É dentro do amor. Se o amor de Deus não estiver fluindo, nem a sua fé flui. A fé verdadeira, não. Uma fé mental que se der Deus, se é Deus que sabe. Pode parar com isso. Tá valendo? Quando você for orar em língua, você tem que se deter no que a Bíblia diz. Então, por isso que você tem que vir aqui para te ajudar. Sozinho é punk, hein? É punk, porque você está tão rodeado de trevas. Você não consegue, você vai orar, você está com a Bíblia na parede. Falar, isso não resolve. Veja o teu estado. Então, você precisa de ajuda de quem está andando. Por isso que a gente tem, Deus criou a igreja para isso. Amém? Para você vir receber a palavra que Deus está dando com unção para você ir fazer na tua casa. Então, Marcos, nós vamos ver aqui capítulo 4, versículo 30, que nós estamos vendo hoje as promessas de Deus, como receber. Porque tudo que nós precisamos estão dentro das promessas. E todas as promessas estão no nosso espírito. E nós sabemos as promessas que estão no nosso espírito lendo a Bíblia. Então, versículo 30 de Marcos 4. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deixa grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se na sua sombra. Então, gente, ele está mostrando isso aqui para mostrar que ele já falou como que é o reino dos céus. Ele dá um exemplo aqui do natural, de uma semente que é plantada, é muito pequena, mas ela tem que se desenvolver para ela se tornar uma grande árvore. Então, se a árvore não está sustentada por uma raiz forte, ela cai. Como a gente vê, quando tem chuva forte, tempestade, a raiz não está boa, cai, mata a pessoa, destrói casas, etc. e tal. Então, acontece o quê? Se ele disse que as aves virão para se aninhar nesta árvore, mas se um passarinho desse tamanho vier sobre a sua vida, ou seja, uma alma com um problema, qualquer problema, e quiser vir se encostar em você espiritualmente para você abençoar, você não tem raiz, você cai junto, com o mesmo problema. É isso que ele está falando. Então não adianta você querer se meter, fazer coisa que você não está lá ainda, porque Deus te dá na medida o que é para você fazer. Então não precisa ter pressa de quando que você vai ser o pastor, se é que este é o seu chamado. Porque o povo adora ser pastor. Mas se eu pudesse ter outro, eu ia ser outra coisa. Porque pastor tem que tomar conta das ovelhas, né, meu bem? Se você não toma bem conta lá da tua casa espiritualmente, como é que você vai tomar conta das ovelhas, das igrejas que você não vive com elas todos os dias? É por aí.
E tem gente que está tudo mal lá e vem aqui querer ensinar como é que é. Cai todo mundo junto. Pior que cai todo mundo junto. A árvore caindo, porque ele diz assim, ó, os ramos a ponto das aves do céu poderem aninhar-se na sua sombra. Mas se vem um passarinho só, se encosta aí na tua vida, você vai orar, vai querer ajudar, nem você está estabelecido. Cai você e o passarinho desse tamanho. A árvore cai. Não está com nada. Porque você tem que se preparar. Você se fortalece no amor de Deus, que é onde o diabo não destrói você. Está valendo? Todo mundo quer servir a Deus, lógico, nós nascemos de novo. Mas é dentro da condição que nós vamos recebendo de Deus, conforme estamos buscando Deus. Lá em casa, orando, buscando Deus, estudando. É óbvio que você pode falar de Jesus para uma pessoa ou outra, ministrar uma coisa assim, mas já querer assumir tudo, precisa ter uma raiz profunda. Então, nós precisamos chegar num ponto onde nós temos controle dentro de nós. Controle emocional. Porque se a sua alma está bem com o seu espírito, recebendo o amor de Deus, você tem controle emocional. Porque senão você explode. Aí já viu, né? Acabou. Pode dar um chilique aí e acaba com a sua vida, tá? Então é por isso que é preciso passar muito tempo estudando a palavra, para você ir recebendo a força de Deus. Você só vai receber a força de Deus através do amor dele. A força de Deus é o amor dele, ágape, que está no seu espírito. Por isso que você não aguenta, porque o amor não está fluindo. Você faz uma coisa, sabe, não tem energético que te põe para cima, não tem, você não aguenta. Você não se sente bem, é isso aí. Falta o amor ágape. É maravilhoso. Por isso quando tu és a minha força, ó Deus, é isso aí, do amor. Vai cantando isso, porque é o amor, você está em amor com Deus, vai fluindo, resgatando do seu espírito. Aí o Espírito Santo entra e age, porque as mudanças não sou eu mesma que faço, porque eu não sou Deus, mas eu chego num lugar que ele vai me levando, até o ponto que eu cheguei com a força dele, aí ele corta o que tem que cortar. Entende isso? Você vai experimentar, você já está ouvindo. Então, quando você chegar lá, você vai saber, tá? Então, muitas pessoas, né, querem ter sucesso na vida sem ter esse amor. Querem crescer antes de ter esse amor. Não vai dar certo. As pessoas querem crescer, ou seja, quer ter uma saúde forte, está bem, ter uma emoção equilibrada, quer crescer financeiramente, quer ter sucesso, quer ter a sua profissão, ela quer que Deus ajude, que não sei o quê, mas ela precisa estar estruturada no amor de Deus. Ou seja, a pessoa quer que Deus faça para ela, porque ela começa a orar, Deus, me dá um emprego assim, assado, assado. Deus, me faz... A pessoa nem está preparada para receber essas coisas. Então, Deus dá gradativamente o quanto você é capaz. Tá? A pessoa chegou hoje aqui, ela já vai, vamos dizer, numa empresa, ela já vai querer ser o diretor-presidente. Não vai. Você pode morrer de orar, você não vai. Você não passou pelos estágios. A vida é passar por estágios até você chegar onde Deus quer. E é com o amor que você cresce. Porque aqui ele diz, olha o versículo 31, é como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, ela cresce e se torna maior hortaliça. Ela vai lá dentro dela, como diz nos versículos acima, a própria terra é que faz a semente frutificar. Não é nem a semente que frutifica, porque no versículo 28 ele diz que, no 28 ele diz que é a terra que frutifica, é o coração, ou seja, a sua alma. Aí no caso, esse coração que ele está dizendo aqui, Jesus nesse capítulo, é a alma. Veja como você tem que trabalhar com a tua alma. Então precisa muito tempo. Tá valendo isso? Vai lá na tua casa. A pessoa, eu estou precisando de diversão. Você está sem Deus completamente. Você pode ter divertimento. Mas quando você tem Deus, você quase nem tem tempo, porque Ele te diverte. Ele é vida, que você nunca teve. É fora de padrão de mundo, de pessoas. É coisa maravilhosa.
tá? Então, a pessoa não consegue sustentar o que Deus quer te dar. Eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso mais disso, eu quero, fico orando, eu preciso ter essa profissão, eu preciso ter aquilo. A pessoa quer casar. Ô moça, vou falar com uma moça de repente. Então, isso aqui é imaginário, tá? Ô moça, você quer casar? Tudo bem. Então, você tem ritmo, assim, de como na sua vida, você é uma pessoa ordeira? Você tem horário certo para levantar, você trabalha, não falta no seu emprego? Você tem responsabilidade? Se não tiver ninguém na sua casa, você é capaz de fazer uma comida? Você é capaz de fazer uma comida? Se a sua mãe não tiver, seu pai, você é capaz de fazer, pôr a mesa e a sua família almoçar? Você sabe lavar uma roupa? Você consegue fazer isso, lavar uma roupa, passar? Se não tiver ninguém para fazer, você sabe? Eu nunca fiz nada. Então você quer o quê, Cabelo? Quer casar? Deus não vai te trazer nenhum marido. Mas não vai mesmo. Você vai arrumar com a tua força e vai ser uma briga só, uma pauleira só. Estão me acompanhando? E depois tem mais. Você, de repente, vai atrás de um aí, e ele também não está ganhando muito, mas você está vivendo aí numa boa, porque teu pai está te sustentando. E aí você vai ter que trabalhar, se você quiser ter o que você quer. E aí você vai chegar em casa, você vai trabalhar fora, você vai chegar em casa, você vai ter que fazer serviço, porque o homem não vai fazer. É muito difícil um homem faz. É raro. Isso aí, gente, é uma agulha no palheiro. Eu lá na minha casa não achei isso, não. Mas tem gente que acha. É uma agulha no palheiro. O cara faz, que a mulher não faz. Mas isso vai do caráter, do jeito da pessoa. Mas não é regra. Então você vai ter que trabalhar fora, chegar em casa, arrumar casa. Porque o dinheiro não vai dar. E você depois vai querer ter filho. Você vai levantar de ceitinho, de madrugada, você vai pôr esse filhinho para estudar, você vai continuar fazendo as coisas, tudo. Vai saber orientar esse filho, que tem que fazer economia, que você não pode ficar gastando, você vai... Não tem condição de casar. E está pedindo casamento. Não chegou porque não tem condição. Não tem homem que aguenta um trem desse. Tá valendo? Não estou metendo pau, mas é a lei. É a lei. A mulher tem as obrigações dela e o marido as dele. O mundo fez assim, ó. Não está nada certo. A mulher não quer nem saber, ela tem que ganhar para trazer o dinheiro em casa, mas não pensou isso antes. E foi encher na casa de filho, e agora? Como é que você cuida? Então Deus não vai te dar o que você está pedindo, vocês estão acompanhando? Vai morrer de hora, enquanto você não mudar o seu caráter. Enquanto esse amor ágape não estiver agindo na sua vida. Dinheiro, ele não vai te dar, ele não fica pondo dinheirão na mão dos outros, não. Não tem amor ágape, não vai. Porque se você tiver amor ágape, você tem responsabilidade com o dinheiro que Deus te dá. O que é para fazer? É ele que vai dizer o que é para fazer. É para você e para ele fazer no reino o que ele quer. Então é diferente. Vocês estão acompanhando? Está valendo isso? Eu vou trazer um ensino agora sobre os níveis de autoridade que Deus nos deu aqui na Terra. Que Deus criou tudo, vocês sabem. Então, precisa ter, isso aí é nível de autoridade. O homem quer casar, também, ele nem vai trabalhar. Mas ele quer casar. Mas pega aquela moça ali, tá boa, né? Porque ela tá ganhando, ó, vou atrás dela. Isso aí tá errado. E ela tão carente, já gruda, é porque eu quero. Depois não vai aguentar o homem lá dentro. Fica aquela briga. E ela que tem que gramar. Então, inventou da cabeça. Isso é mundo, nasceu de novo, mas está formado dentro de um caixote. Igual um cimento que foi, sabe assim, ficou duro lá dentro daquela forma. Deus não vai dar. É isso que ele está falando, você vai aguentar? Você não tem o amor ágape. Você não tem o amor de Deus na sua vida. Você quer ser o que os outros são. Isso aí é padrão, não é. Você é indivíduo, você tem que ser o que Deus planejou para você. Isso aí que está fora, a pessoa não vai buscar Deus para saber o que Ele quer. Eu estou realizada, porque eu estou fazendo o que Deus me chamou. Ele foi colocando tanto no meu coração que eu não quero outra vida, eu estou ótima. Mas jamais eu vou pensar em ter outra vida. Eu penso o que Deus quer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Espera aí, mas eu vou querer uma Lamborghini? Então,
Não, acho que nesse não. Eu vou querer um Lexus, eu acho que é o melhor carro que a Toyota tem. Sei lá. Que tonta. Não é isso que Deus está falando nesse versículo? Ele está colocando em mim, me sirva. Entregue a sua vida a mim. Me ame como eu te amo. Então ele vai começar a colocar o desejo na sua vida dele. Aí você recebe o desejo dele. Porque você está entregue a ele e você largou a mão de você. Porque você se ama muito. Vai lá no seu espelho e se olhar, mas eu me amo mesmo. Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Para mim, para mim, para mim, para mim. Tá valendo? Nada. Eu não quero entregar minha vida para Deus de jeito nenhum. Nós somos comprados por preço. Está escrito. Vocês leram a Bíblia hoje? Está escrito lá, fomos comprados por preço. Nós somos dele. E ele põe o desejo dele no seu coração. Por isso que você não é feliz, porque você está com o seu desejo e não chega onde você quer, você não está legal. Está valendo? Quando você tiver o desejo dele no seu coração, gente, aquilo vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, porque você encontrou o tesouro do Senhor, tá? Então, é através do amor de Deus que ele vai abrir as portas para você na sua vida. É através do amor de Deus que as portas não se abrem. Você é que vai arrombando uma aqui, outra ali, que você determinou. Mas não é Deus que abre, não. E as pessoas falam, é uma bênção. Bênção do quê? Bênção de onde? Então, Provérbios, capítulo 13, versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então, Deus te dá uma visão. Você pode ter recebido uma visão que é um desejo, que é uma coisa. Você quer que até o fim do ano resolva. Não, até o ano que vem, então, você fica numa, sabe, assim, numa saga de querer que seja cumprido agora, e que isso, e que aquilo. Você está fora de Deus. Porque não é micro-ondas e nem fast food. Você vai ter que esperar, meu bem. Você vai ter que esperar, porque você vai ter que ser formado. Porque o pão que não cresce, não adianta levar a passar, porque não presta. Tá valendo? Vocês sabem disso, quem sabe cozinhar. É por aí. Fica embatumado, nojento, joga no lixo. Então é por aí. Não adianta você estar com pressa que a tua vida vai mudar. Você tem que ter pressa de buscar é Deus. Fica lá, porque isso resolve. Eu sou testemunha disso. Ele resolve. Tá? Ele vai resolver todos os seus traumas, todas as suas dificuldades. Então não pode determinar o tempo, porque se você determinar o tempo, o diabo para o processo de Deus na sua vida e acabou. Ele para. Deus não pode agir. Tá valendo? Não adianta você querer resolver o seu caso, não. Eu tenho que dar um jeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque ninguém está me dando chance. Se você está na visão de Deus, a chance é Cristo Jesus. Ele é que te põe aonde Ele quer. E se Ele quiser que é aqui, já acabou a porta aberta. Mas você chegou no ponto? Se você chegar no ponto, Ele abriu a porta. Era através do amor ágape, tá? Então, nós já lemos e eu já mostrei semana passada que Paulo tentou ir visitar os irmãos e não conseguiu porque Satanás impediu. Então, Satanás impede Deus de agir na sua vida, por isso que você tem que crescer e ir acima do diabo. Você está com amor ágape, com o amor de Deus, você vai crescendo. Por isso que Jesus falou, olha, eis que o príncipe desse mundo virá. Virá não, ele corrige. Ele já veio, ele está aqui. Mas em mim ele não acha nada. Acha o quê? Não acha divisão, não acha contenda, não acha... Ele é submisso ao Pai, fazendo exatamente o que o Pai quer, e ele sabe o que o Pai quer. O Pai só coisa boa quer. Quer para você. Tudo que é coisa boa, você tem que aprender a receber. Que está no seu espírito, mudando a sua alma, a sua mente, seu modo de pensar, mudando o seu gosto, a sua vontade. Quando eu ia na igreja, que eu nem era salva, eu via aqueles jovens cantando lá, sábado, domingo, missa das 11, eu ia na missa. Missa das 11, eu falei, mas como é que essas moçaiadas ficam tudo aí? Nossa, meu Deus do céu. Como é que eles aguentam isso? Quando eu encontrei Jesus, eu entreguei minha vida a Ele.
Eu faço muito mais que só aquilo lá. A minha vida não é minha, é de Jesus. Eu sei o que Ele quer e cada vez eu vou sabendo mais o que Ele quer de mim. Porque eu estou sendo conquistada por Ele, pelo amor dEle, não com açoites, com desgraça, mas com amor. Desgraça, açoite, coisa ruim, é diabo, não é Deus. Tá que nós temos tentações, nós temos circunstâncias, problemas. Mas isso é para nós expulsarmos da nossa vida com a autoridade que Jesus nos deu. Porque não é Deus que quer o sofrimento para a nossa vida. Não é para ficar durando a vida inteira, nós temos que ficar firme até acabar. Então, uma coisa que vai ser rápida, que eu quero que seja rápido, gente, traz até doença para o meu coração. Porque eu fico impaciente, eu fico angustiado porque não acontece, eu não estou legal porque não acontece, eu estou com pressa. Pão que o fermento não cresce, não presta para assar, joga no lixo. Então traz doença. Mas se eu estiver na presença de Deus, sabendo esperar, esse desejo cumprido é igual à árvore da vida, satisfaz. Mesmo que você esteja esperando, você tem a força de Deus para esperar a realização e o recebimento dessa bênção, do milagre. Porque você sabe que vai acontecer, porque você está andando nesse amor, tá? Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Bom, Deus está dando as pistas aqui de como que você anda com Ele. Você quer andar aqui nesse mundão com o diabo ou com Deus? Porque se você andar com a sua carne, com a sua cabeça, é com o diabo. É só coisa ruim. E não adianta orar e pedir para Deus, porque não vai dar certo. Cada dia vai embolando mais. Mas, se você quiser andar com Deus, você entra no território do inimigo, e Deus te dá força para você vencer todos que virão contra você. Que foi assim que foi tomada a terra prometida com o povo de Israel. Amém? Então, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Olha esse aqui, quem está orando, orando, orando. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, não é que o dinheiro seja maligno, mas o problema é quando ele é o amor da nossa vida. Primeiro o dinheiro e olha, se o resto não estiver prestando, eu estou com a grana, gente, isso é amor ao dinheiro, está vindo um lixo. Para que está servindo esse dinheiro? Né? A pessoa pega aí um câncer, vai lá para Israel para se tratar porque tem dinheiro, ou vai para Houston, sei lá onde, porque tem dinheiro, agora tem tratamentos avançados e não sei o quê. Mas olha, mas até pode morrer, mas não falta o dinheiro. O dinheiro é o Deus da pessoa. E é bem isso que ele está falando aqui, tá? Então, o problema não é o dinheiro, é o coração. Nós estamos vendo o coração, vocês estão vendo. Quer ter dinheiro. Você quer ter dinheiro para quê? Para quê? Você tem casa? Você está pagando suas contas? Ele vai te dando gradativamente, conforme você anda no amor dele, para você não se perder. Por isso que ele não vai confiando logo, não, porque se perde. Porque você se ama tanto, você é apaixonado por você. Você se ama tanto que você já se vira Deus. Você e o dinheiro são dois deuses aí, tomando conta da tua vida. Então, ele diz que esse tipo de coração está dentro de uma tentação e de uma cilada do diabo. Veja o 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Viu? Porque é por isso que o dinheiro não dá, porque vai destruir a pessoa. Você confia em você porque você tem dinheiro. Você vai resolver porque você tem dinheiro. Você contrata isso, você contrata aquilo, você vai naquilo, mas não está resolvendo nada. Não está. A solução é Jesus, não adianta. E a solução que é Jesus está dentro de você. Você tem que resgatar, está lembrando disso? Você tem que resgatar do seu espírito, que está tudo feito lá na nova natureza, com a presença dele. Todas as promessas de Deus estão dentro do nosso espírito. Como é que eu sei que essa promessa está dentro do meu espírito? É só ler a Bíblia. Todas as promessas estão escritas na Bíblia que estão dentro do meu espírito, eu tenho que resgatar, tá?
Então, Deus, Ele não quer que você sofra, mas Ele quer te abençoar. Por isso que você tem que conhecer o amor de Deus, receber revelação, ficar na presença dEle, recebendo esse amor, para você saber que Ele quer te abençoar. E é muito bom quando Ele te abençoa, que é melhor do que quando você arruma as coisas com a sua força, ou que você ganha dinheiro com a sua força. É diferente, porque você não está dominado com a sua força, mas você está dominado com o amor dEle. Então, aí que entra a diferença. Por isso que você fica na presença dEle. Por isso que você está buscando esse Deus, tá? E Deus não vai soltando dinheiro se você não é capaz de gastar o quanto que Ele tem para te dar, porque é muito. Talvez você cruze essa vida e nunca vai receber o muito de dinheiro que Ele tem para te dar, porque você não tem capacidade de administrar. Vai ficar com pouco, para não passar fome e ter onde morar. Ele não vai deixar você passar fome. Mas se você não souber administrar, Deus não vai te dar mais do que você tem. Você vai ficar nessa lenga aí. Certo? Então, presta atenção nisso. Agora, para você ser preparado por Deus com um negócio de dinheiro, leva anos, tá? Leva anos. Quando eu fui mudar para Alphaville, porque nós estávamos vendo casa no Residencial Zero. Daí o Fernando veio e falou assim, olha, eu fui lá ver, você não quer ver? Daí eu falei, não, Fernando, não é para ir lá, porque Deus falou que é para ir nessa casa, que esse diretor-presidente que vai te ajudar, já ofereceu a casa dele. Ele falou assim, olha, você fica 1 ano aqui para ver se você gosta dessa casa, e então eu vou fazer um aluguel irrisório, é $100, só para a gente fazer um contrato, porque tudo na vida tem que fazer um contrato, porque são homens, mas um aluguel irrisório. E se você gostar, eu te vendo. E como era uma arquitetura assim, muito sólida, muito boa, muito forte, mas era meio estranho assim a divisão e tudo mais. E o Fernando acho que não gostou muito, achou melhor que não fazer esse negócio com ele. Mas eu falei, não, mas Deus falou que tem que ser naquela casa, Fernando. Ele falou, eu falei, gostando ou não é para ir lá. E aí, quando chegou na hora de mudar, Deus falou assim, olha, não é para você chegar lá em Alphaville e ficar na beira da piscina, e com chapéu, e fazendo isso e aquilo, você vai lá para me servir. Deus já me deu as ordens. Então, quem anda com Deus sabe muito bem o que é para fazer. Se não sabe, é porque não anda com Deus, está decidindo tudo com a cabeça. Tá? Por isso que Deus me sustentou, eu entrei sozinha aqui com o Espírito Santo, dentro aqui de Alphaville. E fui em todos os residenciais pregar. Todos os residenciais, aqui fora nos prédios, pessoal de bancos, de clínicas, e vinham tudo lá na minha casa receber oração. Porque eu estava debaixo da visão de Deus. Depois de 6 anos, o quintal era imenso. Essa casa tinha um terreno e meio, mais até. Enorme, muito bonito o terreno e tudo mais. Depois de 6 anos, aliás, e meio não, depois de 6 anos é que Deus liberou para construir a piscina. Mas eu já estava noutra bem avançada. Então, Deus não vai te soltar. Ele não vai. Se você pegou dinheiro porque você quis, com a tua força, você está aí lambecado com o dinheiro. Você está bem enganado. Tá? E se Deus tentou te dar e você lambuzou, Ele se afastou, acabou. Fica com a tua força, porque você não sabe andar com Deus. E nem quis ir buscar que jeito que anda com Deus, para mexer com dinheiro. Porque se ama demais. A pessoa só pensa em si, no seu bel prazer, em se aparecer para os outros. Eu não entrei aqui para me aparecer para ninguém. Cheguei aqui, eu tinha um Ômega. Lembra daquele carro Ômega? Era 0 meu Ômega. Nós tínhamos igual, né, Maria Alice? Era igual o nosso carro. Aí eu parei na garagem e a pessoa me liga, 1 semana depois, ou 2, sei lá, e falou, olha, você não pode ensinar esses cantos que você canta, porque eu tinha o culto lá em São Paulo, e esse povo daqui ia para lá. Eu falei assim, tudo bem, porque Deus falou, você vai ser procurado em casa, não vai em igreja nenhuma. Isso para religioso, gente, é morte, vai ser louca. Como que você não vai na igreja? Deus é que sabe o que é bom para você, por isso que você tem que orar, porque não é para você se enfiar em qualquer beco, em qualquer coisa que vai destruir sua vida. Aí você vai ser procurado em casa. Então me ligou, tal, babá. Então aqui vai ser no Residencial 2, na Alameda, Estados Unidos. Eu morava no Equador.
Então, era bem na direção da minha casa, descendo 2 quarteirões. Quando eu fui para ir lá, porque eu tinha que levar o violão, o carro nem ligou. O bicho não ligou. Eu disse, mas isso não impede. Eu vou a pé. Era ali dentro mesmo. Ótimo. Fui. Quando acabou, porque eram para 6 pessoas que eram tipo líderes de grupos aí. Quando acabou, eu falei assim, é que meu carro deu um problema, ele não ligou. E cada uma no seu carrão. Tchau! Olha o amor, né? Olha só o amor. Então, já começou assim. Então, nada foi fácil, mas eu sempre estive com o Senhor e Ele comigo. Eu sempre na obediência e visão. Então, por isso que Deus não vai soltando grana para você chegar, se aparecendo, querer ser o tal. Você quer copiar os outros, você está fora. Deixa o comentário. Quando você anda no amor de Deus, deixa lá o comentário dos outros, porque não te atinge. Porque isso é coisa de diabo. Você sabe o que Deus está querendo que você faça. E é esse o passo certo. Então, tudo é aos poucos, conquista, porque você tem que mudar o seu coração. Porque quem não está ainda curado na alma, só visa a aparência. Não interessa a aparência. Quando veio o pastor Dave aqui, no ano 2005, demorou tudo isso, eu mudei aqui em 1994. 2005 ele veio aqui, a primeira vez que eu trouxe ele. Deus falou, você não vai usar uma dessas, porque eu tinha uma cozinha lá em cima na minha casa, essa casa aí que é a primeira. E outra que a gente fez lá embaixo, numa varanda gigante, era muito bom. Para receber pessoas, era ótimo, adequado. Eu até nunca nem tinha trazido aquelas louças, eu nem mexia, eu só usava aquelas coisas ali para o dia a dia. E uma toalha que cabia ali na mesa, porque era grande, enorme. Aí, ele falou, você não vai usar uma louça boa e nem essas toalhas bordadas que você tem, nenhuma. Você vai se apresentar o que você é para ele. Eu não tive vergonha, porque eu queria que ele soubesse que eu andava com Deus. Porque gente tonta, que da primeira vez já quer se mostrar. Sai dessa, gente, vocês estão fora. Você tem que ser o que você é, nos bastidores. Tá valendo? Aí eu não sabia o que eu ia cozinhar, porque eu falei, meu Deus, americano come diferente, e afinal ele é o pastor, eu preciso dar o melhor. Então, primeira coisa, sei lá, um salmão, tá tudo bem, ele comeu. Então, ai meu Deus, mas eu fiquei lá, ai Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Aí depois chegou um outro dia, eu falei assim, ai mãe, nós tínhamos lá a churrasqueira, mas uma chapa muito boa lá dentro da churrasqueira. Então, vamos pôr filé mignon e filé de frango. E a gente vai fazer isso daí, arroz e feijão, vamos ver como que vai ser. Faz aquele acebolado, minha mãe, eu até tenho a foto da minha mãe até hoje, né, que ela estava lá na churrasqueira. Aí fizemos aquelas 2 travessas desse tamanho. Quando acabou, ele falou, Ana Maria, é o seguinte, a única comida que eu quero comer aqui na sua casa é essa aqui. Não quero outra, porque essa é a melhor comida que tem no mundo. Olha que facilidade. Depois de muitas vezes que ele veio, é que eu fiquei liberada para eu, se quiser arrumar a mesa melhor, uma louça melhor, tudo bem. Porque ele nunca estava preocupado que louça que eu pus na mesa. Então, gente, cai fora, larga a mão, tá? Você quer andar com Deus? Seja simples de coração. Não queira se aparentar para os outros. Por fora você está sofrendo. Porque você está moldado nesse caixote de cimento. Com a mente do mundo. Para que isso? Sabia que gente rica nem liga para nada? Só pobre que ganha dinheiro fica tonto. É a vida. E vocês riram porque vocês concordaram, e é verdade. É lógico. Porque, gente, eu andei com gente bilionária, que era a pessoa mais simples do mundo. Nada está ostentando a vida deles, não, eles têm tudo. Não está precisando ostentar coisa nenhuma. Com casa no mundo inteiro, cheguei a visitar algumas. Mas isso não tem nada a ver. A pessoa é simples, o dia a dia. Larga a mão de ser tonto, tonta, não é por aí. Você está errado, você está dentro de uma forma de cimento que é mundo, que é pecado. Você nem vive, você nem respira, porque você não pode ser quem você é. Porque o mundo trata as pessoas assim, você não pode ser quem você é. Mas não é assim que Deus trata você. Ele trata você com amor, do jeito que você é. Ele nunca perguntou onde você esteve, o que você fez, ele só te recebeu e te deu do melhor, que é a vida dele. Gente, o Evangelho tem tudo para te ensinar a viver bem. Tudo. Agora, se você, a mulher, no caso, é uma pessoa habilidosa e ela
gosta de fazer tudo arrumadinho, arrumar aqui, não ter uma mesa limpinha. É excelente, eu acho que isso é um capricho que é da mulher, vale a pena. Mas isso não é se aparecer. É uma coisa que é da pessoa. Tá valendo? Você tem que mudar ou não? Faz favor, cai fora desse padrão. Você quer impressionar quem? Se você não tiver o Espírito Santo, você não está com nada. Porque não vai ter milagre de nada. Você vai ficar falando sozinho, é isso aí. No fim das contas. Tá valendo isso? Por isso que eu pedia para o Espírito Santo, para que ninguém fique ofendido. Tá? Então precisa de anos para ser preparado para fazer o que Deus quer. Tem que aprender muito e mudar muito. Tá valendo? Tem que aprender muito e mudar muito. E é assim, quem está andando com Deus sempre traz mais algum. Não é um grupinho fechado de 3 pessoas, não. Isso aí é coisa também que está errado. Só uma exclusividade. Um dia eles ficavam aqui no Sequoia, eu punha eles no Sequoia. Porque esse flat é legal, tudo muito bom. Aí, era jantar, nós já tínhamos arrumado tudo, eu nem me lembro o que era. A Roseli estava aí, estava um dos filhos, ou 2, não me lembro, e mais o Dave e tal. Aí, quando eu fui buscá-los, tinha mais um sueco no meio. Eu falei assim, mas de onde surgiu ele? Não, ele está hospedado no hotel. Já começaram a falar de Jesus, não sei o que, vamos jantar lá também. Ué, vamos. E o cara já estava meio que de Jesus, já tinha ido quando era criança na igreja e tal, estavam resgatando uma alma lá. E é assim que é. Né? Porque as coisas do mundo, não, é só esse com aquele outro, né? É assim que é. A gente aprende a andar com Deus e tem que mudar muito. Tá valendo isso, gente? Tudo isso? Então, aí a pessoa já quer se estabelecer, nem está preparado, Deus não te deu dinheiro e a pessoa vai, então aluga, aí eu vou fazer tal coisa. Aluga ou uma casa, ou um lugar, porque vai pregar, não sei. Pega aí uma coisinha pequena de 15, 20 mil reais. Contando com quem? Deus nem mandou, nem tem com o quê. Aí não tem como pagar, em 2 meses já está falido. Porque está contando com a força própria. Gente, vocês param com isso. Não é assim que anda com Deus, não. Deus suprirá de jeito nenhum. Deus supre o que é dele, não o que você inventa. É bom você saber disso. Ou não? Deus suprirá. Fica essas pregação balela por aí, não tem nada a ver. Não tem fundamento na palavra. Está valendo isso? Então, a pessoa nem tem como se estabelece, pode ficar falido. E quer que as pessoas venham se unir à falência deles. Deus não vai te dar dinheiro. Se você não estiver preparado e não mudou para você andar com o diabo, ele não vai te dar. Porque isso vai destruir a sua vida. Porque você está formado dentro de um caixote de cimento, a tua mente, a tua vida. Não é por aí que você anda. Tá valendo? Você tem que mudar muito. Eu ia para a cozinha fazer comida. O pastor vinha lá jantar. Eu ia fazer, esquentar tudo. Às vezes ele aparecia lá. O que você está fazendo? Eu falei assim, não, estou acabando de fazer esse arroz aqui, não sei o quê. Outras horas já estava pondo aquelas louçaiadas todas lá, não sei o quê. Aquela turminha lá fazendo folia com ele, fazendo graça, que ele fazia muita graça. Depois ele vinha, mas está demorando. Não, que eu estou esperando essas cafeteiras, fazendo um cafezinho, já vou levar. Ele falava assim, ai, o que será que ela está fazendo? Ele ia lá ver o que eu estava fazendo. Você tem que pôr a mão na massa, sabia? Ei, folgados, para com isso, gente. Quem não trabalha, Deus não vai dar nada. Isso é lei. Você vai comer com o seu sustento, que eu vou te abençoar. Porque mendigo não tem pai. Anda na rua. Você tem um Deus que é pai. Então você vai receber dele e é por aí, tá? Então não adianta querer começar do zero e dar uma largada de 100 por hora que você já bateu no muro e se matou. Não é assim que anda com Deus. É passo a passo, que nem Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 7, eu vou dar essa terra inteira na tua mão, aliás eu já dei, mas vocês vão conquistar passo a passo, aos poucos. A conquista do reino de Deus é aos poucos, é passo a passo. Nós precisamos, então, de ter paciência. Se você não tiver paciência e você for estruturado, agora você pega um dinheiro, você acha que você está numa boa. Já sai por aí, já que Deus o quê? Veja onde que você está na alma. Você pegou um dinheiro, você guarda um pouco.
Porque pobre é assim, sabia como que é? Eu não sou contra pobre não, mas Deus é. Porque o pobre, ele é pobre porque ele é pobre de mente, ele se enfiou nas mentiras do diabo. Que ser pobre ainda agrada a Deus. Deus é rico. Está escrito na Bíblia, ele se fez pobre para nos dar a riqueza dele. Aliás, Jesus nunca foi pobre aqui na terra, nunca, jamais. Nunca mendigou, nunca pediu nada. As pessoas davam para ele voluntariamente. É assim que é. Então, é assim. Eu até falei com a moça que trabalha lá em casa, porque a gente brinca muito. Eu falei assim, ela falou assim, não, aí eu fiz o maior churrasco, ai, mas eu fiquei tão cansada. Eu falei, fez o maior churrasco e gastou todo o dinheiro. Ela falou, Falei, então, amiga, pobre é assim. Ganhou hoje, gastou tudo hoje para se bancar para os outros, para ser aceito. É ignorância. Você ganhou hoje, você guarda um pouco e usa o resto para as despesas da casa, ou você não sabe isso ainda? Então você não pode ter dinheiro. Não, já sai. Não é assim. É, não é. Quer dizer, o dia que você recebe, você já gastou tudo. Deus não vai te dar, não. Você vai ficar nessa miséria a vida inteira. É assim que é. Então a pessoa não entende. Então leva tempo para mudar e para crescer espiritualmente. Leva anos. Mas Deus está com você, agindo. E você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para Deus abençoar o suor do teu trabalho e você ter para aumentar. Não é só ficar recebendo de graça dos outros, não. Isso é diabo. Isso é aquela forma de cimento onde você está, encalacrado lá dentro. Mas de onde eu arrumei tanta palavra? Mas é para tentar explicar. Está valendo? É uma vida miserável, completamente demoníaca, que é o que nós vimos lá em Tiago. A sabedoria demoníaca é essa. Não faz planejamento de nada. Você tem que fazer planejamento, Deus já mostrou. Como é que você vai guerrear com um inimigo se você não faz um planejamento? Se estabelece primeiro, você vai sem nada lá, pronto, você cai duro, morto. Então tudo leva tempo. Olha aqui, um exemplo forte, e eu vou terminar agora com esse exemplo. Um exemplo forte foi Moisés. Deus, ele soube, porque ele foi criado pela filha do faraó, lá no Egito, mas a mãe dele trabalhava, porque os hebreus trabalhavam para a corte, para a realeza, e o resto era escravo, e eles eram escravos do mesmo jeito também, fazendo qualquer serviço. Então, outra filha, que era a irmã dele, deu essa ideia. Minha mãe, você não quer amamentar? Aquela coisa. E Deus pôs tudo na mão dela, da princesa lá, e ela, então, cria ele como filho mesmo. E ele é tido ali como um neto do faraó, com toda a sabedoria, todo o ensino, toda a riqueza, e ele soube, pela mãe, pela família, que ele era um hebreu, e que Deus ia usá-lo para libertar o povo. Tudo que Deus fez, fazer aquele cesto, pôr na água, quer dizer, eles ouviram Deus, ele já sabia disso. Quando ele teve lá tantos anos de vida, ele resolve fazer com a força dele, libertar o povo. Chegou lá e viu um soldado egípcio maltratando um hebreu. Ele foi lá tomar satisfação, matou o soldado, enterrou. Depois, no outro dia, ele veio, o próprio hebreu falou, escuta, qual é você? Você vai querer fazer justiça agora? E pronto, agora já vai avisar o faraó, ele teve que sumir. E ele foi, então, para o deserto, porque ele quis adiantar o plano de Deus. Não queira, nunca adiantar o plano de Deus, porque você vai atrapalhar Deus. Nós já vimos Abrão, né? Que ele atrapalhou bem, levando o pai, ficou 60 anos lá em Harã, que não tinha que ficar lá coisa nenhuma, que já era para ir direto ele com Sara, somente, não era para levar ninguém, levou tudo. Então, nós atrapalhamos Deus das coisas acontecerem, mas nunca é tarde para nós nos ajustarmos. Então, ele ficou 40 anos no deserto, mudando o caráter. Gente, ele esqueceu até a língua.
Pensa nisso. Ele nem sabia mais falar aquilo. Agora você imagina, você sai daqui do Brasil e vai viver 50 anos lá na Rússia. Daqui 50 anos você esqueceu o português. Esquece. Você nunca mais vai lidar com essa gente, com essa língua. Então, olha como foi duro para ele. Ele teve que se tornar um nada para Deus poder usá-lo. Ele atrasou 40 anos o plano de Deus. Nós atrasamos muito o plano de Deus na nossa vida. Então comece a buscá-lo, porque o que você precisa está dentro da sua nova natureza. Com o amor de Deus, não falta nada. Busca esse Deus, lê muito a Bíblia. Senta lá, hoje, domingo ótimo, lê Bíblia, fica lá atrás de gente arada. Vai, uma hora ou outra tudo bem, mas toda vez? Você está precisando de Deus. Às vezes você está lá sozinho, está ligando para o nome, você não está precisando nada disso. Eu vou baixar aí na tua casa, hoje não, por favor. Não, dá um stop. Você precisa de Deus, você não entende. Você não entende ainda. Mas se você começar a buscar, você vai entender. E aí você vai escolher só Ele, para que o resto tudo seja ajustado. Quando você estiver forte, Ele vai te unir com aquelas pessoas, mas num outro prisma, numa outra condição, onde a glória dEle vai estar sendo fluída através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, aleluia! Dê um grande glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos por todos esses pedidos que estão aqui. Senhor, por esse carro que a chave está aqui, que seja abençoado, Senhor. E a minha imposição de mãos, através da sua unção que está em mim, Senhor, seja liberado. A tua unção, Pai, para que todos recebam o que eles estão te pedindo. Que seja agora mesmo uma bênção de milagre, uma condição, Senhor, para a transformação dessa situação que foi colocada aqui. Eu digo em nome de Jesus. E as suas bênçãos sobre esse carro, a situação desse carro. O que essa pessoa precisa, Pai, agora mesmo está dentro da tua graça, dentro da tua bênção para esta pessoa. Eu digo em nome de Jesus. E eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por todos que estão aqui presentes hoje, todos que estão em casa unidos, que a tua palavra tenha vindo quebrar todo esse cimento dessa moldura de vida que está dentro da mente de cada um. Em nome de Jesus, porque a verdade liberta. Eu te agradeço, Senhor, porque a libertação está acontecendo aqui agora, para todos que estão receber esta mensagem. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a sua vida está sendo agora liberta em certas áreas, para você enxergar a verdade, para você andar livremente na verdade, a partir de agora e de hoje, no precioso nome de Jesus. E nós, ó Deus, nosso Pai, como os teus filhos, nós temos agora todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos os santos da igreja dizem juntos, amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus poderoso abençoe o seu domingo, o seu almoço, a sua casa, a sua família, e que você tenha uma semana muito abençoada, produtiva espiritualmente, que você tenha visitações do Senhor, sonhos, revelação, uma grande mudança aí dentro de você, um avivamento, um despertar dentro de você. E até o próximo culto, que será de poder. Eu vou estar aqui te esperando, e sejam todos muito bem-vindos, e uma semana abençoada em nome de Jesus, amém.